Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria me dirigir a vocês. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Hoje, de maneira oportuna, estaremos estudando a palavra do Senhor para concluir uma série de estudos bíblicos. Ao longo desse trimestre, desde janeiro, nós estamos estudando duas cartas da Bíblia, a carta de 2 de Pedro e a carta de Judas. O tema geral da nossa lição é a defesa da verdade em tempos de confusão. E hoje nós vamos concluir mais essa etapa de aprofundamento na palavra de Deus. Daqui a pouco, depois da vinheta, eu espero você para a gente dar sequência ao nosso estudo. Estamos de volta, vamos lá? Vamos concluir mais esse momento especial, é a 13ª lição. Foram 3 meses estudando a respeito da fé em Jesus, a respeito da defesa da fé. Precisamos defender aquilo que abraçamos. Quantas vezes defendemos o nosso patrimônio, defendemos nossas histórias, porém, existe algo que é muito mais importante do que as coisas dessa terra. É a palavra que nos foi deixada, este legado espiritual que o Senhor Jesus nos deixou. E precisamos defendê-lo a todo custo. E esses 2 irmãos, escritores da Bíblia, Pedro e Judas, deixaram ensinamentos maravilhosos. Como já estudamos toda a 2ª carta de Pedro, hoje nós vamos encerrar o nosso estudo com as últimas palavras de Judas, aquele que foi o irmão do Salvador, aquele que nos primeiros dias da igreja foi um pregador da palavra e um escritor também do evangelho. Ele, na carta que carrega o seu nome, nos versículos 24 e 25 do único capítulo que ele escreveu, disse o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Palavras de Judas, e hoje a 13ª lição, baseada nessas palavras aqui de Judas e no conteúdo que ela pode nos apresentar, tem como tema sem tropeçar. Isso mesmo, sem tropeçar. A gente vai conversar sobre isso, porque a proposta de Deus é que estejamos atentos, estejamos com os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Em algumas lições anteriores nós falamos bastante a respeito do cuidado que temos que ter para não sermos enganados, o cuidado que temos que ter para não sermos seduzidos, e uma das figuras de linguagem utilizada é para que nós estivéssemos atentos para não tropeçássemos naquilo que está diante de nós. Existem pedras que estão no meio do caminho que nós resolvemos trilhar, o caminho da fé, e que elas precisam ser observadas. Precisamos nos desviar delas para não cairmos. E Judas aqui, nestas palavras finais, ele nos dá uma dica a respeito disso. Mas eu não quero conversar sozinho com vocês a respeito desse assunto. Por isso, pastor Mateus foi trazido aqui. É uma honra, pastor Mateus, novamente, pastor da Promessa Jundiaí. Ele também é secretário da Convenção Paulista, aqui um grupo de igrejas Adventista da Promessa, que é liderada por ele e seus companheiros. Seja muito bem-vindo, Mateus. Fique à vontade para dar o seu primeiro parecer, a sua primeira impressão a respeito da lição de hoje. Bem, obrigado, pastor Wilbert. Para mim é uma alegria estar aqui novamente com os irmãos. E a nossa oração é que Deus, de fato, nos fortaleça, né? Finalizando aqui o trimestre com esse tema tão importante, né? Em um momento que a gente tem vivido na sociedade, onde muita gente tem abandonado a fé, né? Muita gente tem tropeçado, né? Então, acho que a lição ela vai ajudar a gente aqui a entender um pouco sobre isso, né? E esse trecho especificamente aqui de Judas, ele nos ajuda a entender a importância de permanecermos firmes, né? Em defesa da verdade, né? Pela graça de Deus. Você falou bem, né, pastor? Porque parece que vivemos a época do que é descartável, né? Sim. Tudo é descartável, né? Os eletrodomésticos não duram
tanto quanto durava antes. Os relacionamentos não duram tanto quanto duravam antes. E é muito comum isso ser replicado na fé. As pessoas não abraçam a fé como a fé deveria ser abraçada. Tanto Pedro como Judas fazem questão de bater nessa tecla, a importância de estarmos firmes, a importância de nos mantermos de pé na presença de Deus. Até lembrando, o colega desses irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. E essa é a proposta mesmo, né? Sim. E hoje é especial, pastor, a gente está finalizando uma série de lições, né? Para quem tem a nossa revista, o nosso livrinho, a nossa lição, vai perceber logo na introdução, o pastor Eleilton fez menção a isso, que a nossa igreja, ao longo de alguns anos, ela foi estudando livro a livro da Bíblia, né? Então, essas duas cartas que nós estudamos ao longo desse trimestre, elas completam um ciclo de estudos da Palavra de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de estudar, mas é uma vitória, né? Verdade. Então, valeu a pena, né? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que é um marco mesmo, né? Para nós, enquanto igreja, ter esse privilégio, né? De poder ter, hoje, nós temos, se procurarmos, todos os livros, né? Estudados, né? Em livreto, assim, em revista, né? Em lição bíblica. Eu acho que isso é fantástico mesmo, né? Para quem gosta da escola bíblica, né? E para quem é pastor, né? E gosta de pregar em séries, por exemplo, você tem material pronto para adaptar para muito tempo, né? De pregação, né? Tem muitos promessistas, pastor, que guardam as lições, né? Verdade. Tem uma pilha de lição. Então, tem material para toda a Bíblia, né? Sim. Comentários e por aí vai. Mas, pastor, para não fugir aqui do propósito, a gente veio conversar sobre essa última lição, cujo tema é sem tropeçar. Eu queria lhe convidar a responder as perguntas da lição, né? Eu já tenho dito aqui que a minha posição aqui, ela é confortável, né? Porque eu pergunto e perguntar não é difícil, né? Difícil é responder. Então, Deus hoje deu a você a responsabilidade de responder. Então, a gente vai contar aí com sua habilidade teológica para responder as perguntas da nossa lição de número 13. A primeira delas, pastor, é a seguinte. Analise a introdução desta lição e as considerações iniciais para responder a seguinte pergunta. O que é uma doxologia e qual o assunto dela na carta de Judas? Esse termo técnico, teológico, o que é que isso tem a ver aqui com essa lição e com aquele texto que eu li no início na carta de Judas? É legal. Esses dois versículos, né, que você leu, são os dois últimos versos, né, da carta e ela é uma composição, né, uma doxologia, né? Doxologia vem de glória, né? É um tributo a Deus, né? Que era um recurso utilizado em cerimônias religiosas, ainda é, né? Ainda hoje é utilizado. E a gente tem ela presente, normalmente, em alguns trechos finais, né, das cartas, de alguns textos bíblicos, mas Judas está terminando aqui louvando a Deus, né, adorando ao Senhor, glorificando a Deus, né? Só que essa doxologia de Judas, ela é muito interessante, porque, que é o tema, inclusive, da lição, né? Ela fala que... aqui no caso é Jesus, né, que é poderoso para nos guardar de tropeçar. O que é esse tropeçar aqui? Aqui não está falando de um pecado pontual, né? Não está falando de um deslize, de um erro, mas ele está falando aqui desse cair da fé, né? Que está vinculado com a apostasia mesmo, né? De quem de fato abandona a fé. Então, a doxologia aqui, onde Deus é exaltado, é adorado, como qualquer outra doxologia, mas aqui ele destaca essa proteção do Senhor. Ou seja, quem nos mantém firmes para não tropeçar, para não perder, para não abandonar a fé é o próprio Cristo, desde que a gente permaneça nele, né? Se nós permanecermos em Jesus, ele mesmo nos protege, né? Então, essa fala de Judas aqui, ela é muito importante para lembrar a gente, né, desse compromisso que a gente tem com a verdade de Deus, para nós não tropeçarmos. Mas, repito aqui, né, não é um tropeçar de simplesmente pecar, porque quando nós, enquanto cristãos, a Bíblia diz que a gente não deve pecar, né? Mas nós estamos passíveis ao erro. Tanto é que fala, se pecardes. Isso, mas se pecarmos, a gente tem lá Jesus como nosso intercessor, né? Nosso advogado que intercede por nós. Mas o texto não está falando desse pecado aqui. Ele está falando de um pecado que talvez o João vai dizer que é o pecado para a morte, né? Está relacionado a esse pecado que a gente, quando a pessoa nega a Jesus de fato. Então, Judas está alertando. A defesa toda, né, que a gente está vendo aqui na carta de Judas é contra os falsos mestres, né? E ele está dizendo assim, olha... Se tem alguém que pode proteger contra todo o falso ensino para você não ceder, é o próprio Senhor, né?
Então, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, é nele que a gente tem que estar firmado. Então, essa doxologia, além de exaltar o nome do Senhor, ela nos ajuda a refletir sobre aquele que, de fato, é quem nos defende, né, de todo o mal, né? É muito comum, né, pastor, os autores bíblicos separarem trechos dos seus escritos para exaltarem a Deus, né? Aqueles que têm relacionamento com Deus compreendem o quanto é importante ter essa devoção. A vida cristã, ela é piedosa, ela tem a ver com louvor e adoração ao Criador. Porém, nessas doxologias bíblicas, inclusive nessa doxologia de Judas, não são palavras sem um sentido de aprendizado. Ainda que seja uma adoração a Deus, ela nos comunica uma verdade, conforme você está explicando, né? Está nos ensinando que Deus é poderoso para nos proteger de tropeçarmos na fé, de abandonarmos o caminho. Porque a proposta bíblica, Mateus, é que a gente permaneça fiel até a morte. A nossa fé, ela não pode ter prazo de validade. Essa é a tônica das palavras de Pedro, de Judas. A gente não pode desistir. Vai vir perseguição, vai vir crise, vai vir desemprego, vai vir enfermidade, vai vir falso profeta, vai vir uma série de problemas, mas a gente não pode desistir. A gente tem que louvar, fazer a nossa doxologia, louvar ao Senhor e permanecer firme nele. Correto, pastor? Sim, é isso mesmo. E essa questão aqui, ela está ligada com o pecado original, né? De alguma forma, porque quando o ser humano peca, ele deixa a glória de Deus, né? Ele abandona a glória de Deus. Aos Romanos, Paulo vai dizer que a glória de Deus é trocada, né? Trocaram a glória de Deus, né? E quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, nós voltamos a dar glória a Deus, né? Então, inclusive a proclamação do Evangelho é justamente essa, né? O objetivo de pregarmos o Evangelho é para que as pessoas voltem a dar glória a Deus. Então, o ensino aqui de Judas nessa doxologia é que a gente precisa permanecer dando glórias a Deus, né? Isso mesmo. Só que para a gente permanecer dando glórias a Deus, a gente precisa depender de Deus, confiar no poder de Deus, né? Da graça de Deus, né? Então, essa verdade gloriosa aqui, ela é fantástica, porque ela, ao mesmo tempo, ela nos dá segurança, porque assim, não depende de mim, né? Não depende de você, não depende das minhas obras para eu dar glória a Deus, depende da obra de Jesus, né? Depende do próprio Senhor Jesus. Mas, por outro lado, eu preciso permanecer nele, né? Eu preciso permanecer comprometido com ele, né? Então eu não posso deixá-lo. Ao mesmo tempo que me traz essa segurança, também me traz essa responsabilidade, né? Esse compromisso com Deus, né? Para permanecer. Há uma parceria, pastor, né? A gente tem uma contribuição nesse processo. Pedro fala sobre isso, a importância de nós nos esforçarmos. Uma das lições, a gente abordou sobre isso, mas o próprio Pedro e Judas endossam essas duas verdades de Pedro, né? São cartas com verdades e princípios muito similares, né? Judas também fala sobre isso, né? Tem uma contribuição humana e tem uma contribuição divina. Falando da contribuição divina, que é capaz de nos proteger de cair da fé, a segunda pergunta, inclusive, ela poderia ser aqui uma retórica para a gente, mas por uma questão didática, eu vou fazer questão de enfatizá-la. Jesus é poderoso para nos impedir de tropeçar? Explique isso. Pastor, podia ser retórico, né? Estamos falando isso ao longo dessas 13 lições, das 12 e agora na 13ª. Mas assim, reitera isso, pastor. Jesus tem esse poder, ele participa disso para nos proteger de perdermos a salvação? Sim. Na verdade, é só ele, né? É o que eu falei da obra, né? A obra é dele, né? Então, conquanto, uma vez que nós somos alcançados, nós tenhamos o desempenho das obras também, mas é por causa da obra dele primeiro, né? Isso aí. Nosso amor por ele é porque ele nos amou antes, né? Então, o texto bíblico aqui do verso 24 vai ser muito enfático, né? Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, para nos impedir. Então, a primeira verdade aqui é justamente essa, né? É ele quem nos impede de tropeçar. Se a gente permanecer firme no Senhor, né? Judas, já falamos aqui, né? Ele não está falando de um pecado em si, mas do abandono da fé, né? Tanto que a carta toda de Judas, ela começa falando dessa questão da fé, né? A fé que foi guardada, né, pelos santos, que foi entregue pelos santos. Então é todo esse conjunto, né? Doutrinário, com base na palavra de Deus. Essa fé a gente precisa permanecer firme nela, né? Aquilo que a gente aprendeu desde criança, enfim, vários textos na Bíblia, né? Judas, Pedro, Paulo vão enfatizar a importância dessa tradição, né? Que é a doutrina cristã, né? A sã doutrina, né? Então, mas isso é confiado na força de Deus, né? Porque
é só o Senhor quem pode nos impedir das seduções que a gente tem nesse mundo, né? As vãs filosofias, né? A gente tem várias, você falou desse tempo do descartável, né? Os relacionamentos líquidos, enfim, hoje nada é duradouro, né? Mas o nosso relacionamento com Jesus Ou precisa ser. Precisa, né? Porque é Ele quem nos defende. Senão não é um relacionamento, né, pastor? Exato, Aqueles que não têm um relacionamento duradouro com Jesus é porque não se relacionou corretamente, né? É interesseiro, talvez, né? Isso. É só para obter algo, né? Mas é isso mesmo, nós obtemos primeiro, né? Ele nos deu pela sua graça, mas agora nós correspondemos, né? Nós correspondemos e vivemos isso com o Senhor Jesus. Eu acho que é nessa linha, né, que é um relacionamento. Então Judas está falando desse cuidado de Deus, dessa proteção de Deus, né? Além disso, a gente tem, em segundo lugar, Jesus, no verso 24 ainda, né? Jesus sendo apresentado aqui como aquele que vai nos apresentar diante da sua própria glória, né? Essa ideia, né, da glória de Deus aqui, né? É a soma do que Deus é com o que Deus faz por nós, né? Quem é Deus? Quem é Jesus? Ele é o Deus eterno, né? Mas o que Ele faz, o que Ele fez, né? Eu gosto muito dos salmos, né? Os salmistas, eles enfatizam muito as obras do Senhor. Ele diz assim, olha, contem, né, os feitos extraordinários de Deus, contem as obras das suas mãos às nações, né? Contem, proclamem. Então, quando a gente para refletir em quem Deus é e naquilo que Ele faz por nós, não tem outra reação a nossa a não ser render a Ele a glória, né? E nos prepararmos para esse grande dia, né? Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que fala as coisas que ainda não são como se já fossem, né? Verdade. E ele diz lá, Paulo vai dizer que nós já fomos glorificados, né? Em Romanos capítulo 8 diz aqueles a quem o Senhor chamou, predestinou, os glorificou, né? Também glorificou. Então no tempo de Deus ele já consegue enxergar nós glorificados, né? Mas a glória de Deus ainda será manifesta de forma plena, né? Nós ainda teremos Ele virá na sua grande glória, né? Com poder e grande glória, e nós o veremos face a face como Ele é, né? Então esse dia nós precisamos ter essa expectativa também, nós seremos apresentados diante dele. E essa verdade aqui, ela também aponta para a divindade de Jesus, porque Ele está sendo colocado ao lado de Deus aqui, Pai, né? E a gente vai falar aqui ainda à frente sobre a divindade de Jesus, mas aqui já mostra que de fato a gente não está diante de um ser qualquer, ainda que celestial, mas é o próprio Deus, né? É o Deus glorioso, que teve a glória com o Pai lá no início, né? E por fim ele vai aprofundando aqui ainda no verso 24, nós vamos perceber que Jesus é poderoso para preservar a nossa própria integridade espiritual, né? Ele fala aqui de apresentar sem mácula, né? Irrepreensivelmente. Isso também depende dele, né? Até para nós nos santificarmos, até para nós nos mantermos puros, nós precisamos da graça, do poder, da misericórdia, da defesa, né, do Senhor Jesus. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos sustenta para isso. Percebe quanto Jesus está envolvido assim na manutenção da nossa fé, né? Eu trouxe aqui há tempo atrás o pastor Arimateia, pastor de Goiás. Sim. E ele falou uma frase importante, né? A gente só perde a salvação se a gente quiser, porque da parte de Jesus não falta nada. Ele nos dá toda a contribuição necessária, né? Ele nos guarda, Ele nos ajuda, Ele opera em nós tanto querer como realizar. Verdade. Então assim, Jesus ele tem esse cuidado, por isso que ele disse, né, lá em João, que aqueles a quem o Pai colocar em suas mãos, ninguém os arrebatará. Se depender de Jesus, ninguém é arrebatado. Sim. Nós seremos guardados por Ele até a sua volta. Mas assim, existe o tal do livre-arbítrio, né? Sim. Então, por isso que nós estamos aqui estudando e relembrando que também nós precisamos deixar que Jesus Cristo nos guarde e opere em nós o seu querer. Pastor, a terceira pergunta, ela diz assim, Jesus também é poderoso para nos apresentar diante da sua própria glória? Você fez um comentário nesse quesito, mas eu queria que você reforçasse a partir dessa frase complementar da nossa pergunta. Como isso dialoga com a fala de Paulo em Colossenses 1, 22 a 23. Se você puder abrir esse texto para a gente, fazer a leitura, para o pessoal de casa acompanhar, para a gente fazer uma conexão aqui com essa pergunta, né? Jesus é também poderoso para nos apresentar diante da sua própria glória? Como isso dialoga com a fala de Paulo em Colossenses 1, 22 a 23? Sim, vou ler aqui, diz assim, olha, mas agora
ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso aqui é extraordinário, né? E é uma, a gente poderia dizer que é um paralelo aqui, né, do que Judas está falando, né? Estão na mesma, parece até que o Deus que inspirou Judas é o mesmo, né, que inspirou Paulo. Coincidência, né, do Espírito, né? Sim, de fato é isso mesmo, né? A obra é de Jesus, né? E aí ele está usando o mesmo trecho aqui, né? E aqui está mais claro ainda, né? Porque quem é o agente do verbo é o próprio Cristo, né? Ele é quem vai apresentá-lo, né? A Deus, né? Ao Deus vivo e sábio. Então, quando a gente vai se aprofundando aqui, a gente vai vendo que até para a gente viver, de fato, em pureza, é Deus, né? Que nos guarda nesse século. Tem um texto aqui do comentário anterior que ele cita um hino antigo, né? Que segurança sou de Jesus, né? Quando a gente, achei que você ia cantá-lo, né, pastor? Não ia, não. Não ia fazer isso com os ouvintes. A audiência ia aumentar você cantando, pastor. Mas esse texto, esse hino, né, ele é muito verdadeiro, né? Porque quando a gente... Jesus diz que quando nós conhecemos a verdade, ela realmente nos liberta. E quando nós entendemos que nós somos dele, pertencemos a ele, isso nos traz uma libertação, né? Porque parece que existe uma disputa ainda, pastor Wilbert, de algumas pessoas tentando alcançar a salvação, né? Tentando fazer algo para alcançar. E com esforços humanos, né? Mas quando nós entendemos que nós somos dele e tudo é dele, então a gente entende que, de fato, nada pode roubar a nossa salvação, nada pode tirar de nós aquilo que ele nos deu. Ele conquistou, né? A obra é dele. Isso traz para nós alívio, né? Segurança, tranquilidade, descanso. Nós podemos, de fato, descansar, né? Sim. Com o Senhor Jesus, sobre Jesus, né? Então essa fala aqui, ela ajuda a gente a entender de fato que é o Senhor quem nos protege, né? E quando ele fala da sua própria glória aqui, Jesus, ele vai fazer isso pra gente, e aí a lição, o comentário vai terminar que ele vai fazer isso de uma forma alegre ainda, né? Com grande alegria, né? Uma bênção que está reservada para nós que não tem como expressar, né? É por isso que tem a doxologia, né? Uhum. Esses camaradas, quando eles escrevem, pastor, tipo Judas, Paulo, Pedro e tantos outros, sim, eles entendem tão profundamente essa verdade, ou as verdades do Evangelho, que eles não se omitem em glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Sim. Eles param para pensar, puxa vida, isso merece um louvor. Verdade. É como a gente que é de uma igreja tradicionalmente pentecostal, quando a gente está ouvindo um louvor que nos toca, a gente não resiste em dar um glória a Deus. Quando alguém fala uma palavra profunda, o pregador ministra nosso coração, a gente diz aleluia. Então é mais ou menos esse o sentimento, né? Sim. Então é irresistível. Não tem como não fazer uma doxologia diante de tanto conhecimento que Deus nos oferece. Verdade, eu acho que você citou aqui algo, né? Quando eles estão escrevendo, eles reservam um trecho para exaltar. Eu acho que é muito isso mesmo, né? Às vezes nós, né? Enquanto estamos preparando, eu não sei se você já teve essa experiência, né? Preparando mensagens ali, né? E a gente ora, né? Amém, né? A gente ora e a alegria de Deus, ela invade o nosso ser, né? E se você é pentecostal mesmo, não tem como, né, você não adorar a Deus ali, né, enquanto até mesmo você está preparando. Então, eu imagino Judas escrevendo aqui, e aí ele começa a lembrar disso e coloca isso aqui no final da carta, né, para exaltar o nome do Senhor. E essa alegria é um negócio que é um grande regozijo, né, seria aqui a proposta, né, uma grande alegria. Parece que é o que Paulo está falando, inclusive, isso vai ser no final, né, mas Paulo já fala para a gente vivenciar isso agora, né, ele diz assim, olha, alegrem-se no Senhor, aí ele repete, né, mais uma vez, né, regozijem-se, né. Então, isso a gente já pode sentir aqui, mas quando o Senhor voltar, essa alegria vai ser indizível. Indescritível. Não à toa Paulo disse, né, que determinado homem subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, inexplicáveis, coisas extraordinárias. A quarta pergunta, Mateus, diz assim, ó, quais são
as expressões em destaque que atestam a divindade de Jesus. Concorda que, para não tropeçar, é preciso buscar a glória de Deus? Há uma fusão de duas perguntas aqui. Né? Quais são as expressões em destaque que atestam a divindade de Jesus? E a pergunta nos faz a seguinte indagação. Concorda que para não tropeçar é preciso buscar a glória de Deus? Baseado em Judas 1:25, né? É o texto base. Sim. Ele está dizendo que é o único Deus verdadeiro, né? É o único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Lembrando que na época era a época dos muitos deuses, né? Sim. Do panteão de deuses da mitologia grega e de outras religiões daquele tempo, né? Exatamente. Que eu acho que não está muito diferente hoje, né? Sim. Por conta do pluralismo, né, religioso que nós temos. E estava refletindo essa semana numa frase que hoje a questão para o próprio inimigo da igreja, né, não é impedir você de fazer o bem moral, né? Satanás não tem problema com o bem moral. Você pode fazer o bem moral, mas parece que na estratégia do inimigo, ele quer que a gente confie no nosso bem moral mesmo, né? Mas tirando Jesus da evidência, né? Então, quando tira Jesus do centro, você pode ser um bom religioso, né? Um bom moralista, né? Ter uma boa moral, ser um bom guardador de leis, de normas, enfim. Só que você começa a confiar em si mesmo, né? Você tira Jesus da equação, né? E o que Judas está fazendo aqui é enfatizando, né? Ele é, né, aquele que de fato vai nos colocar, né? O único Deus, nosso Salvador, né? Então aí ele vai fazer um comparativo aqui, o autor da lição, porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a gente tem essa imagem de salvação em Deus, né? Deus é o Salvador do povo da Antiga Aliança, né? E da Nova Aliança também. E Deus é o Senhor, né? Então a gente vai ver a salvação sendo atribuída a Jesus, Senhor também sendo atribuído a Jesus, mas tanto o Senhor como o Salvador é um título de Deus, né? É um título divino. E Judas, o Novo Testamento é rico, né, em trazer esses dois termos, né, Senhor e Salvador, para a pessoa de Jesus. Então ele está igualando, né, está comparando Jesus, que é Deus Filho, né, com Deus Pai, que aparece em mais destaque no Antigo Testamento, né? Jesus ainda não havia se manifestado, né, como o Filho de Deus, mas no Novo Testamento isso é muito claro. Então Judas está chamando claramente aqui Jesus de Deus, está dizendo, ó, ele é Deus. Então essa expressão aqui, ela vai mostrar para nós, né, de fato, que ele é o próprio Deus, né? É a divindade, né? Que essa é uma doutrina também, né, na Bíblia, né? A divindade de Jesus, né? Quem nega que Jesus é o Deus em carne, né, é o próprio anticristo, né? Isso que a Bíblia diz. E está a serviço ali, e por isso corre o risco de cair da fé, porque o objetivo do anticristo, do espírito do anticristo, sobretudo, mas sobretudo quando ele se levantar, vai ser justamente esse, né? Fazer com que a gente negue a fé em Jesus, é tirar Jesus do centro, né? É porque sem Jesus, pastor, não há contato com os céus, né? Então, você falou muito bem, né? A gente pode ser um bom religioso, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom profissional. Então, tudo que Satanás quer é tirar Cristo. Por isso que no final dos tempos vai aparecer a figura do anticristo. Eu imagino que seja uma cartada final de Satanás, né? Para tirar Cristo do trono, tirar Cristo do coração das pessoas. E se as pessoas de fato cederem à proposta do anticristo, elas estarão perdidas, né? E Judas teve essa preocupação, né? Ele escreveu, com a pena dele, ele riste ali, fazendo questão de lembrar a todos a importância, né, de guardar a fé, de permanecer firme na presença do Senhor, confiando sempre em Jesus. Sim. Tanto Judas, né, mas como os outros autores do Novo Testamento, e desde o Antigo, né, essa ideia de que nós temos um único Deus, né? Isso. Desde Deuteronômio 6 a gente tem aquela ênfase, né? Mas isso sempre foi muito preservado e defendido, né, pelos apóstolos. Jesus é o fundamento de fato, né? Por quê? Porque para muitos, desde aquele tempo do Novo Testamento, para muita gente não tem problema você ter Jesus. O que você não pode é tê-lo como único, né? Então, parece que hoje, quando a gente vê esse monte de religião,
Algumas religiões, inclusive, são assim, né? Jesus é mais um, né? E até respeita, não, vocês Sim. podem acreditar em Jesus, mas por favor, É isso mesmo. vejam o meu personagem de fé tão importante quanto o seu. Sim. Na Grécia, né, quando Paulo chega lá em Atenas, ele tem vários deuses, né? E aí ele vai defender o Deus desconhecido, né, como sendo o único mesmo, né? O único Deus verdadeiro. Que é nele, né, que ele vai dizer que nós vivemos, nos movemos, existimos. Então essa ênfase aqui de Judas ela é muito importante, né? Para a gente entender de fato que Jesus é o único que pode nos salvar ou nos conduzir diante de Deus, né? Que em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né, nós temos a salvação, né? Ó, Jesus glorifica o Pai, mas lá em João 17 o Pai também glorifica o Filho, né? Então esse é um relacionamento da Trindade, a Santíssima Trindade, né? O Espírito glorifica Jesus, né? Verdade. Ele vem para glorificá-lo. Então a glória ao Deus Trino, ela sempre foi compartilhada, né? E eles estabelecem isso como sendo a vida eterna, né? Que agora nós o conheçamos como o único Deus verdadeiro, né? Porque é a glória que ele tinha desde o início, né? Desde antes da criação. Então entender essas verdades para nós é de fundamental importância. Eu conheço e já ouvi comentários no pastorado de irmãos que têm dúvidas sobre a divindade de Jesus. Talvez por terem se relacionado com alguns estudos de outras religiões, né? Ou por não terem muita firmeza bíblica, né? Então esse estudo aqui, e a gente fecha com essa doxologia aqui, eu acho que ele é muito importante para nós crescermos mesmo, né? Eu acredito que a igreja está crescendo, né? Espiritualmente e doutrinariamente nesse final de trimestre por estudar Pedro e Judas dessa forma, né? Sobretudo sobre a doutrina da divindade de Jesus, né? Perfeito, pastor. Concluída essa primeira parte da lição, a gente vai agora para a parte final aqui do nosso estudo. A gente tem, ao longo desse trimestre, dividido aqui os nossos estudos em 2 tópicos, né? Primeiro tem o tópico com os olhos na carta, a gente sempre de olho na teologia, tanto do que Pedro quanto Judas falaram, escreveram. E a segunda parte diz com os olhos na vida, né? Que é a parte aplicativa. E tem 2 sentenças aqui, apresentadas pelo autor da lição, que eu gostaria que você, de maneira objetiva, desse um parecer a respeito. As sentenças são as seguintes, ó, para você de casa. Descanse no poder de Jesus. Reconheça a divindade de Jesus. São duas aplicações com base no que estudamos hoje. Por favor, pastor, dê um parecer sobre essas 2 frases que eu acabei de ler. Sim, eu acho que é a questão da segurança, né? O poder de Jesus é o que de fato nos sustenta. Eu gosto muito que eu acho que é uma canção também que está lá em Colossenses 1, né? E ele é quem sustenta as coisas visíveis e invisíveis, né? Verdade. Outra doxologia. Então, o poder de Jesus é tudo que nós precisamos, né? Por isso a gente pode descansar e sem medo, né? Não precisamos ter medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, né? Então a gente não precisa ter medo do julgamento. Se a gente de fato viver por Jesus, a gente pode descansar em Jesus, porque Ele está cuidando de nós, Ele quem nos defende do maligno. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca, enfim. A gente tem muitas promessas, né, na palavra de Deus, que Ele é quem é o nosso protetor. Ele é o nosso escudo. Não precisamos de nenhuma magia, de uma superstição, né, pastor? De forma alguma, nenhum ritual, né? Tivemos aí, estamos em 2024, mas no início do ano, isso é uma tradição, né? Sim. Não só no Brasil, mas em muitos países, as pessoas cumprirem seus rituais para trazerem boas energias, né? Para se protegerem das energias ruins. Quem crê em Cristo, quem segue Cristo, não precisa se preocupar com isso, né, pastor? Porque já existe uma proteção garantida. E ela é a proteção das proteções, né? Opa! Ele é o guarda de Israel, diz a Bíblia, né? Aquele que nem cochila, né? Nem dormita. Então, é isso mesmo, né? Quando a gente enfrentar a tentação, quando enfrentarmos desafios, a gente pode ter certeza de que Deus está cuidando de nós. Ele está protegendo a gente não precisa sofrer por isso, né? E a divindade de Jesus é importante para a nossa própria vida, né? Para a nossa própria salvação. Reconhecer que Jesus é Deus é o que vai fazer diferença, afinal de contas, né? Porque se Jesus não é Deus, então tudo isso aqui é inútil, né? Todo o cristianismo, né, que tem mais de 2000 anos é uma falácia, né? Verdade. Agora, se a gente está diante do Deus vivo e verdadeiro, como que a gente reconhece isso? É dando a Ele a glória devida, né? Como o grande marco da Reforma Protestante, né? Um dos 5 solas, né? Só lhe deu glória, né? Somente a Deus a glória. E a gente só pode dar glória por meio de Cristo, né?
Porque Jesus, de fato, é o caminho, a verdade, a vida que pode nos conduzir ao Pai, né? Mas a gente precisa reconhecer que Ele é o próprio Deus, né? O próprio Deus junto com o Pai e com o Filho, né? Ou com o Espírito. Então, que a gente possa, de fato, render a Ele a glória, né? Nós somos criados para o louvor da Sua glória. Então, não há sentido em viver se não for para a glória de Deus. Então, que essa, de fato, seja o nosso compromisso, né? Deus nos criou para o seu louvor, É isso aí. diz o profeta. Verdade. Pastor Mateus, meu amigo, resta-me agradecer em nome da TV Viva a Promessa, da nossa audiência. Obrigado pela sua colaboração. Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua família. E lhe aguardo aqui. Em breve, se Deus permitir, terei você aqui novamente para poder tecer os seus comentários. Minha gratidão, tá bom, meu irmão? Obrigado, pastor. Meus irmãos, estamos encerrando, não apenas a lição de hoje, estamos encerrando uma série de estudos bíblicos. A lição bíblica nos apresentou princípios importantíssimos contidos nas cartas, na segunda carta de Pedro e carta de Judas. Certamente Deus nos abençoou muito. A partir de semana que vem, nós estaremos estudando uma nova série. Acesse o site da editora Promessa, faça o pedido da sua lição. Mesmo que você não seja promessista, você também pode adquiri-la para poder participar com a gente. Você tem muito a crescer. Um dos autores das cartas que estudamos, o apóstolo Pedro, declarou: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero finalizar essa série de lições orando por você. Vou orar por aquilo que você aprendeu, não apenas com o Mateus, mas com os irmãos que vieram aqui semanas anteriores. Eu quero também orar pela sua vida. Eu sei que você tem suas dificuldades como qualquer pessoa. E quem sabe, no momento de reflexão teológica, Deus não vai aproveitar esta ocasião para realizar um milagre na sua vida. Eu creio. Se você crê, você ora. Você ouve a minha oração, tá bom? Pai Todo-Poderoso, te agradeço de todo o meu coração por esses 13 estudos que nós cultivamos ao longo das últimas semanas. Desde janeiro estamos aqui conversando, refletindo. Eu sei que pessoas foram alcançadas pela tua palavra em estudos diferentes aqui em cada semana. Quem sabe, meu Deus, pessoas foram constrangidas a se arrependerem dos seus pecados. Quem sabe pessoas aqui retornaram para os teus caminhos depois de assistirem uma das escolas bíblicas especial. Eu acredito, meu Deus, que grandes coisas foram realizadas durante essas aulas virtuais que nós aqui apresentamos. E antes de encerrar, meu Deus, esta lição de maneira oficial, eu quero orar, eu quero pedir a tua bênção sobre esses irmãos e essas irmãs que nos assistem, esses telespectadores. Eu peço ao Senhor que os abençoe com sua abundante graça, porque o Senhor é poderoso para livrá-los de todo o mal. Como disse Judas, Jesus é poderoso para guardá-los. Guarda, meu Deus, eles do dia da aflição. Guarda eles, ó Deus, da enfermidade mortal. Guarda eles, ó Deus, da angústia, da depressão. Ministra a tua bênção, ministra o teu milagre. É assim que eu oro, meu Deus, e já te agradeço, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vocês. Uma excelente semana em nome de Jesus.